Luísa Erundina zomba, de Nicolas Ferreira e resultado. Surpreende todos que deveria ser apenas mais uma sessão ordinária na Câmara dos Deputados, se transformou em um dos episódios mais comentados nas redes sociais este ano. Quando a experiente deputada Luísa Erundina pediu a palavra durante a discussão sobre o projeto de lei de proteção à família tradicional, ninguém imaginava que aquele momento seria o estopim para um embate histórico. As câmeras do plenário capturaram o instante exato em que a deputada, conhecida por sua trajetória de décadas na política brasileira, dirigiu seu olhar determinado para o lado oposto da casa, onde o jovem deputado Nicolas Ferreira aguardava sua vez de falar. Com todo respeito à inexperiência do colega, mas talvez falte um pouco mais de vivência política para entender certas complexidades, disse Erundina com um sorriso que muitos interpretaram como debochado. A sala, que antes mantinha conversas paralelas, silenciou instantaneamente. Os olhares se voltaram para Nicolas, que permaneceu impassível, apenas anotando algo em seu caderno. O que se seguiu foi um debate que extrapolou as paredes do Congresso Nacional e dividiu opiniões em todo o país. Uma troca de argumentos, visões de mundo e, acima de tudo, um confronto entre gerações que revelaria muito mais do que qualquer um poderia prever. Desenvolvimento. O clima no plenário era tenso quando Erundina continuou sua fala. Com a autoridade de quem já enfrentou diversas batalhas políticas, a deputada elaborou uma crítica ferrenha à postura que considerava antiquada e segregadora do projeto defendido por Nicolas. Em meus longos anos de vida pública, aprendi que a sociedade evolui, e nós precisamos evoluir com ela. Esse apego a conceitos ultrapassados só demonstra uma incapacidade de enxergar a diversidade do povo brasileiro, declarou, enquanto alguns parlamentares de seu grupo político aplaudiam entusiasmados. A câmera capturou o rosto de Nicolas, que mantinha uma expressão serena, mas seus olhos revelavam uma intensidade crescente. Quando finalmente recebeu a palavra, ele ajustou o microfone e, antes de começar, respirou profundamente. Respeito muito a trajetória da nobre deputada, iniciou com voz calma e articulada, surpreendendo quem esperava uma reação mais impulsiva. Realmente, são décadas de experiência política. Mas talvez seja exatamente esse tempo todo imerso nas mesmas estruturas de pensamento que dificulte enxergar que o que chamam de evolução nem sempre significa progresso real para as famílias brasileiras. A declaração gerou murmúrios no plenário. Nicolas prosseguiu, ganhando confiança a cada palavra. Quando defendemos a família tradicional, não estamos negando outras configurações familiares. Estamos reconhecendo uma estrutura que tem provado ao longo de gerações ser fundamental para a formação de cidadãos equilibrados e sociedades estáveis. Erundina pediu uma parte, que foi concedido por Nicolas com um gesto cortês. O colega não percebe que esse discurso de família tradicional tem sido historicamente usado para marginalizar arranjos familiares diferentes? Isso não é defender valores, é promover exclusão. O debate começou a esquentar. Deputados de ambos os lados se agitavam em suas cadeiras. O presidente da sessão precisou intervir para manter a ordem. Quando retomou a palavra, Nicolas surpreendeu novamente ao mudar o tom. Vou contar algo pessoal que talvez ajude a ilustrar meu ponto, disse. Cresci em uma comunidade onde vi muitas crianças sem estrutura familiar. Vi de perto o impacto disso. Não estou aqui defendendo um modelo específico porque li em algum livro conservador, mas porque testemunhei na prática o valor de famílias estruturadas, independente da configuração. A declaração pessoal trouxe uma nova dimensão ao debate. Mesmo parlamentares que discordavam de Nicolas demonstraram respeito pela sinceridade com que expunha suas motivações. Erundina, no entanto, não recuou. Pediu a palavra novamente. Empatia e experiência pessoal são importantes, mas políticas públicas precisam ser baseadas em dados, não em impressões individuais, rebateu. E os dados mostram que o conceito fechado de família tradicional tem servido mais como instrumento de opressão do que de proteção. Foi quando outro deputado, até então silencioso, levantou-se e pediu para apresentar alguns números que havia preparado.
A discussão ganhou contornos técnicos, com estatísticas sobre desenvolvimento infantil, taxas de criminalidade e indicadores sociais sendo lançados de ambos os lados. O debate se estendeu por quase 2 horas. As redes sociais fervilhavam com trechos recortados do embate. Hashtags como Hamaro Team Nicolas e Mnu Erundinal tem razão disputavam os trending topics. Em determinado momento, quando a sessão já se encaminhava para o final, Erundina fez o que muitos consideraram um golpe baixo. Talvez o colega Nicolas devesse se preocupar menos em ditar como as famílias devem ser e mais em resolver problemas reais, como a fome e o desemprego. Mas entendo que é mais fácil ganhar likes nas redes sociais com pautas moralistas do que com trabalho efetivo, ironizou, provocando risos em parte do plenário. A câmera capturou o semblante de Nicolas, que pela primeira vez demonstrava indignação. Quando recebeu a palavra para sua réplica final, todos esperavam uma resposta igualmente ácida. Reviravolta ou silêncio tomou conta do plenário quando Nicolas se levantou. Muitos esperavam que ele respondesse no mesmo tom, mas o que se seguiu mudou completamente o rumo do debate. Deputada Erundina, começou ele, a senhora acabou de fazer exatamente o que critica. Julgou minhas intenções sem conhecer meu trabalho. E sabe por que isso acontece? Porque vivemos em uma sociedade onde o diálogo real foi substituído por rótulos. Em seguida, para espanto geral, Nicolas projetou no telão do plenário imagens de um projeto social que havia implementado em sua cidade natal. Uma rede de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade que atendia configurações familiares diversas. Este projeto atendeu mais de 5.000 famílias no último ano. Famílias tradicionais, sim, mas também mãe solo, pai solo, avós criando netos, casais homoafetivos com filhos. Porque a verdadeira defesa da família não está em definir seu formato, mas em garantir que toda criança tenha um ambiente seguro, amoroso e estruturado para crescer. O plenário ficou em absoluto silêncio. Erundina, visivelmente surpresa, ajustou seus óculos como se quisesse enxergar melhor as imagens. Quando defendo valores familiares, deputada, não estou fechando portas, estou defendendo princípios. Cuidado, responsabilidade, compromisso com o outro. E esses princípios podem existir em qualquer configuração familiar, continuou Nicolas. A diferença entre nós não é que eu ignoro a realidade e a senhora a enxerga. É que temos visões diferentes sobre como melhorar essa realidade. Finalizando sua fala, Nicolas fez um gesto que ninguém esperava. Caminhou até a bancada de Erundina e estendeu a mão. Proponho que, em vez de zombarmos um do outro, unamos nossas experiências, a sua vasta trajetória política e minha conexão com as novas gerações, para construir políticas que realmente fortaleçam todas as famílias brasileiras sem excluir ninguém. O gesto pegou não apenas Erundina de surpresa, mas todo o plenário. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a deputada se levantou e apertou a mão estendida. Talvez eu tenha mesmo subestimado o colega, admitiu ela, com uma honestidade que surpreendeu a todos. E se me permite a franqueza, é refrescante ver que ainda posso aprender algo novo depois de tantos anos nesta casa. Aquele aperto de mãos se tornou a imagem mais compartilhada nas redes sociais daquela semana. Comentaristas políticos de todos os espectros ideológicos destacaram como Nicolas havia transformado um embate potencialmente tóxico em uma oportunidade de diálogo real. Desdobramentos, na semana seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Nicolas e Erundina anunciaram a formação de um grupo de trabalho conjunto para elaborar um projeto de lei abrangente de apoio às famílias brasileiras em toda sua diversidade. A iniciativa recebeu apoio tanto de setores conservadores quanto progressistas, algo raro no polarizado cenário político nacional. Em entrevista a um importante jornal, Erundina reconheceu: confesso que havia criado uma caricatura do deputado Nicolas baseada em fragmentos de suas declarações. Ao conhecer melhor seu trabalho, percebi que, apesar de nossas diferenças ideológicas, compartilhamos uma preocupação genuína com o bem-estar das famílias brasileiras. Nicolas, por sua vez,
declarou em seu canal no YouTube. Muitos dos meus seguidores ficaram surpresos com essa parceria. Mas se queremos realmente um país melhor, precisamos aprender a construir pontes, não muros. A deputada Erundina tem uma sabedoria acumulada que seria arrogância da minha parte ignorar, mesmo quando discordamos na abordagem. O projeto de lei, que ficou conhecido como Famílias Fortes, incorporava elementos das visões de ambos os parlamentares, fortalecia estruturas familiares tradicionais, ao mesmo tempo em que garantia proteção legal e apoio social a configurações familiares diversas. A repercussão nas redes sociais foi avassaladora. O vídeo do debate, inicialmente compartilhado como mais um exemplo da polarização política, ganhou uma nova interpretação. Comentários como "isso sim é fazer política de verdade" e "Nicolas mostrou que é possível defender seus valores sem demonizar o outro" se multiplicavam. Conclusão: 3 meses após aquele embate histórico, o projeto Famílias Fortes foi aprovado na Câmara com ampla maioria. Na sessão de votação, Erundina fez questão de destacar: "Foi preciso a ousadia de um jovem parlamentar para me ensinar que, mesmo após décadas de vida pública, ainda posso expandir minha visão." O deputado Nicolas demonstrou que é possível ser fiel aos próprios princípios, sem deixar de construir consensos. Quando chegou sua vez de falar, Nicolas resumiu o que muitos consideraram a grande lição daquela história. O Brasil não precisa escolher entre tradição e progresso, entre valores familiares e inclusão. Precisamos é de mais diálogo honesto e menos caricaturas. A deputada Erundina começou aquela sessão zombando de mim e terminou me ensinando o valor da humildade política. Eu comecei defendendo um conceito talvez estreito de família e terminei compreendendo que fortalecer famílias significa acolher sua diversidade sem abrir mão de princípios fundamentais. O projeto Famílias Fortes se tornou um marco na política brasileira, não apenas por seu conteúdo, mas pelo processo que o gerou. Adversários políticos que, em vez de se entrincheirarem em suas posições, encontraram um terreno comum a partir do respeito mútuo. Nas redes sociais, o vídeo completo daquele debate inicial, que começou com zombaria e terminou com um aperto de mãos histórico, ultrapassou 10 milhões de visualizações. Os comentários refletiam um sentimento generalizado de que talvez houvesse esperança para o diálogo político no país. E o jovem deputado Nicolas Ferreira, que muitos consideravam apenas um fenômeno das redes sociais sem substância política, consolidou-se como uma voz influente, capaz de surpreender tanto aliados quanto adversários com sua capacidade de transformar confrontos em oportunidades de construção coletiva. A lição final daquele episódio foi clara: no jogo político, nem sempre vence quem grita mais alto ou quem tem as frases mais provocativas. Muitas vezes a vitória mais significativa está em transformar um adversário em interlocutor e um debate em uma oportunidade de crescimento mútuo. E nesse aspecto, Nicolas havia conquistado muito mais do que um embate parlamentar. Havia mudado a própria dinâmica do debate público. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.